Meu nome é Marcos Carvalho Lopes, a gente acabou de ter uma conversa sobre o mote era o samba, mas para pensar o samba se pensa o projeto do Brasil e pensa essa ideia do lugar da canção no pensamento brasileiro. A gente fez uma conversa sobre esse monte de assuntos, algumas coisas a gente delirou juntos aqui, tentando dar sentido para esse tanto de canção que faz a gente ser que a gente imagina ser mais do que a gente é, né? Então eu gostei da conversa, eu acho que tem um caminho bem interessante para ter muitas pontas para puxar ainda, né? Oi, pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk semanal para quem tem prazer em conhecer ou se esforça ainda para ter prazer em conhecer nesse momento bem difícil que a gente está vivendo do país. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesses 8 anos e tanto, vai lá no quemsomosnós.com.br, tem todas as plataformas, tem tudo em todas as plataformas, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, qualquer uma, você escolhe da maneira que você preferir. Hoje a gente vai encerrar a série sobre saberes populares brasileiros, que a gente fala sobre práticas, tradições e conhecimentos que podem gerar um pensamento original brasileiro. A gente falou de folclore, umbanda, capoeira, saberes dos povos originários. Hoje nós vamos falar sobre o samba, isso mesmo, o nosso samba como um pensamento filosófico. Para nos colocar nesse mesmo passo, o doutor em filosofia pela UFRJ, mestre pela UFG e professor da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Marcos Carvalho Lopes. Quem é você? Meu nome é Marcos Carvalho Lopes, eu sou professor de filosofia, sou escrevente imaginativo, imagino algumas coisas e escrevo. E gosto de conversar com as pessoas também em podcasts e coisas assim. Tá, me conta um pouquinho a tua trajetória até você se interessar pela filosofia, você estudou aonde, por que filosofia e não outra coisa? Como é que foi esse teu caminho até você chegar onde você está? É difícil falar muito o que eu fiz antes, porque eu entrei na faculdade de filosofia com 16 anos, né? Então, a minha ideia, quando eu entrei na faculdade de filosofia, era fazer um outro curso depois, mas eu acabei não fazendo, entrei na filosofia e foi a sequência da minha formação. A minha escolha por filosofia é um pouco curiosa, porque desde pequeno eu me interessei por coisas de humanidades, a ideia de escrever, e participava de eventos sobre isso, né? Com 11, 12 anos, fui para um evento de história, que estava debatendo a história do Brasil, a história de Goiás. E haviam diversas versões sobre a história do colonialismo em Goiás. E eu achei muito estranho, porque na história a gente aprendia que uma coisa era verdadeira e pronto, né? Uma versão somente. E os 3 palestrantes discordavam. Aí, no final da palestra, eu levantei o dedo e perguntei para eles o que era verdade, porque tinham 3 versões aí e vocês não sabiam o que era verdade, eles não tinham por que construir aquele debate, né? E o primeiro dos palestrantes falou: sua pergunta é muito boa, mas eu vou passar para o colega. O colega também elogiou a minha pergunta e passou para o terceiro colega. O terceiro colega: olha, sua pergunta é ótima, mas ela é filosófica demais. A gente não vai debater isso agora, não. Eu fiquei pensando, eu tenho que fazer esse negócio de filosofia primeiro, antes de querer fazer história, ou querer fazer jornalismo, ou querer ter algum conhecimento mais profundo, né? Mais exato, né? Claro, que era uma arrogância juvenil. Depois que eu fiz filosofia, eu vi que eles estavam certos. Então, eu acho que a gente procura a filosofia, ou há uma ilusão de procurar a filosofia, para você ter a nata dos livros da biblioteca. Você não precisa ler tudo. Você vai ler só aquilo que tem de essencial e vai chegar à verdade. E aí, quando você vai estudar filosofia, você percebe que você foi enganado.
Você foi enganado com essa proposta. Mas aí já você percebe que o caminho é um pouco diferente, que a ideia de conversação entre as pessoas e a ideia de suportar a incompletude, suportar isso, é um aprendizado também, né? Os antigos falavam em aprender a morrer, né? A gente pode aprender a se redescrever, aprender a mudar. Isso é muito difícil. Então, meu caminho na filosofia tem essa marca, uma marca de autocriação, com a promessa inicial errada, mas você vai modificando com o passar do tempo. Provavelmente quase todo mundo que entra em filosofia entra para descobrir a verdade, não é isso assim? Ou pelo menos achar isso, né? Acha que vai descobrir a verdade, ou com esse sentido e tal. Ou aquela ideia de eu vou ter razão. Não, agora eu tenho a razão. Mas a ideia é sempre acabar com a conversa. Porque você vai chegar num momento em que você não vai precisar conversar com o outro. Ou porque você tem uma verdade interior. Nossa, como eu sei. Assim, tipo, nem converso com você porque eu já sei tudo. Vamos colocar assim, uma perspectiva quase budista. Assim, você vai desprezar o restante dos ignorantes porque você está lá com a sua verdade interior. Ou você vai ter uma verdade lógica, racional, em que você poderia conversar com qualquer pessoa, que se ela deixasse, você ia acabar convencendo ela, porque sua verdade seria perfeita, matemática. As duas promessas acabam com a conversação, te colocam na posição acima dos demais. Então, essa dupla promessa é a promessa da filosofia, né? Uma filosofia com F maiúsculo, uma filosofia platônica, né? Então, muita gente entra na filosofia com essa promessa, que é a promessa de adolescente, né? O adolescente tende a ser platônico. Eu vou ser perfeito, eu não vou ser igual meus pais, esses imperfeitos. Eles mentiram para mim. Eu achava que eles eram perfeitos. Agora eu descobri que eles mentem. Aí você vai para a filosofia tentando buscar essa perfeição. Você pode ir para a religião, você pode encontrar outros caminhos, claro, né? Mas a promessa é a mesma. A promessa é fugir da contingência, da incerteza, né? Da incerteza. Que é duro viver o tempo todo sem ter certeza, né? É muito difícil. É, é muito difícil e talvez seja até impossível. O tempo todo a gente está caindo em posições dogmáticas sem perceber, né? Sem perceber. A gente cria algumas narrativas que a gente toma elas como certezas absolutas, né? Então, isso é um jogo constante. A gente está sempre precisando se colocar em questão. Nem sempre consegue, mas faz parte dessa situação. Só que aí já tem uma coisa interessante. A minha perspectiva de filosofia é uma perspectiva de filosofia que é um pouco diferente dessa promessa. Algumas pessoas mantêm essa promessa, porque é útil, né? Essa promessa é uma promessa útil. Você pode ter um projeto de vida ligado a um tipo de promessa de chegar a um tipo de verdade superior, né? Então, absoluta. E isso tem muito a ver, talvez, eu acredito, com o cristianismo, a ideia de verdade única, né? Tem um projeto de universalização que faz parte desse projeto cristão, né? Então, é difícil sair desse projeto. E a gente está tentando ainda encontrar caminhos, né? Que dialoguem com criar outras possibilidades de universalismo, eu acho. Que filosofia a própria palavra, né? Ela é ocidental, vamos dizer assim. A gente sempre que a gente fala de filosofia, a gente está falando dos ocidentais e de como a filosofia ocidental, de alguma maneira, pelo menos para nós aqui, né? Acho que lá para o Oriente tem outro raciocínio, mas para nós aqui é a filosofia, né? E depois tem o resto, né? Todos os outros saberes, todos os outros pensamentos e formas de conhecimento são menores, né? Pelo menos é assim que está hierarquizado. Seja isso lá, a África sofre bastante com isso, tá certo? Acho que o Brasil, um pouco dessa nossa série aí é sobre isso, quer dizer, que a gente está chamando de filosofia popular ou saberes populares, que a gente está acostumado a olhar deste mesmo jeito, ou seja, né, isso aqui é um saber popular, isso aqui é menos, né? Já se é Kant, se é Hegel, é mais, né? Eu acho que
se conta uma história de uma revelação contínua da verdade, que ela é feita na Europa por pessoas, homens brancos, europeus, cis, e todos eles contam essa história. Essa narrativa é muito recente também. Ela foi construída a partir do Renascimento, colocando a Europa como centro de tudo, né? Uhum. Antes, se você pegar no Renascimento, o pessoal ia fazer a história da filosofia, colocava o começo da filosofia no Egito, o começo da filosofia dos caldeus, dos etruscos, e tinha vários começos da filosofia. De repente, eles apagaram esses começos e começaram a dizer que só havia um princípio, que era o princípio grego, era um princípio branco, que gerava toda uma história branca, né? Uhum. Aí é muito curiosa essa situação quando você joga ela para o Brasil, porque o pessoal geralmente lembra da África como um lugar sem filosofia. Mas quem diz que o Brasil faz parte do Ocidente? Quem diz que a gente faz parte dessa história europeia? Quando o pessoal olha de fora para dentro, quando os europeus olham para a gente, Acho que não. não, eu acho que eles já desacoplam a Espanha e Portugal também. já deixa no meio do oceano Atlântico. Nessa história de fazer filosofia, ou de línguas da filosofia, parece que esse grupo não faz parte desse jogo, né? Mas é claro que aí é uma questão de hegemonia e de dizer quem tem direito de ter acesso a esse poder desse nome filosofia, né? Uhum. E aí entra outra questão que você colocou dos saberes populares. A gente pode até perguntar assim: será que existe filosofias que não são em primeira pessoa? Filosofias que são de uma comunidade? Ou a filosofia tem que ser em primeira pessoa e ser escrita? De onde vem essa exigência de ser em primeira pessoa e ser escrita? E quem é o sábio? É aquele que rompe com a tradição e diz que todo mundo está errado? Ou aquele que consegue se integrar e continuar uma tradição? São duas imagens totalmente diferentes do que é sabedoria. E a gente tende a romantizar muito a figura do sábio como aquele que rompe com tudo que é conhecimento comum e fala que todo mundo está errado, menos ele, que viu a verdade e vai libertar todo mundo das suas ilusões. E talvez o sábio, na maior parte das culturas, o sábio é aquele que preserva uma tradição. Ele é reconhecido pela comunidade como alguém que traz aquela tradição e leva ela adiante, faz ela evoluir ou se modificar. Você parte de um saber comum, né? As duas imagens são muito parciais, né? Mas servem para a gente Claro, pensar. é importante, acho importante. Assim, a gente, quer dizer, nós acreditamos na ideia de uma filosofia eurocêntrica e tal, né? É assim que a gente é o que se aprende na universidade, né? Na universidade, não sei hoje, talvez hoje tenham coisas diferentes, né? Hoje os saberes mais autênticos, populares, seja lá a palavra tradicionais, talvez sejam ensinados também, não sei, mas não eram, né? Pelo menos não eram. Então, continuam não sendo ensinados. Continuam não sendo ensinados. É como se a fronteira da academia fosse ainda impermeável à linguagem da comunidade, né? Mas isso é uma tradição muito longa e ela tem os seus problemas e as suas justificativas, porque você cria uma comunidade separada e uma comunidade de investigação que está afastada da linguagem do comum, né? E isso pode ser importante em determinadas áreas do conhecimento, mas cria também essa ideia da torre de marfim, de você estar afastado demais do povo. E quando a gente pensa em uma comunidade como a brasileira, qualquer saber tem que se justificar socialmente. Por que esse saber tem que ser... Para que ele serve para a nossa comunidade? E eu acho que isso a filosofia precisa e está tentando fazer mais. Está tentando pensar seu contexto e dialogar com os signos do tempo, aquilo que fazem as coisas terem sentido para a comunidade brasileira. Então, há esforços nesse sentido, mas ainda não pode se dizer que é a regra. A gente tem que sempre pensar que esses esforços são a exceção da exceção. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de coisa que é a visibilidade segregada. Você, em novembro, chamar um negro para falar de filosofia africana, uma mulher negra para falar de filosofia africana, não muda o currículo e não cria concurso para essa área. Então,
essas coisas acontecem muito, de você promover um tipo de inclusão que é uma exclusão. No final, né? Acaba É, sendo um carimbo, né? é, você chamar uma mulher africana, um pensador africano para uma mesa, para que ele te autorize a continuar falando de filosofia europeia. Uhum, Então, claro. eu acho que esse é um perigo muito grande, porque a gente está, por exemplo, está sendo incluído agora no currículo de algumas universidades filosofias indígenas, né? Eu comentei isso com o Ailton Krenak e ele falou para mim, e quem vai dar aula? Claro. Tinha que ser ele, né? Se não estão reconhecendo até que ponto? Até que ponto, É. né? Porque a gente vive uma Ah, é um sociedade. passo também, é um passo. Não, a gente Claro, pode é um passo considerar como um importante. passo. É um passo Não, importante. não necessariamente uma hipocrisia, mas assim, é um passo, é um começo que pode vir, porque também não existem, vou tentar salvar, não existe talvez uma quantidade grande de filósofos da maneira indígena, Sim, é, dispostos também a participar do processo de educação diferente, né, da deles, porque o processo de educação indígena é sim, diferente, né? claro, Então talvez claro. não esteja disposto a participar da pentelhação das aulas e etc. Sim, sim. Teria que modificar muita coisa e a gente pode pensar É, assim, até que ponto que alguém que tem educação formal ocidental consegue preservar saberes indígenas também. Então é, tem é, um monte de coisas complicadas nessa situação. Mas eu acho interessante essa tensão de onde está o saber. E se a gente reconhece o saber, a gente reconhece até certo ponto, uhum, porque e aí é uma tensão e uma negociação. Então por isso que eu não quero abrir mão totalmente da validade da academia, nem eu acho que é uma negociação também e é um diálogo. Eu acho que é uma tensão aí interessante, que é uma tensão de modificação da própria sociedade. Cada vez mais a gente vai multiplicar as vozes e essas vozes precisam ser ouvidas. ter espaço. Essa polifonia é inevitável e ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, a gente vai ter vários movimentos aí de progressos e retrocessos, mas a direção precisa ser essa. Vem acontecendo, né? Vem Sim, acontecendo. Agora, sim. esses atritos, ao mesmo tempo, esses atritos todos, dessas vozes todas, que você chama de tensão, eu estou chamando de atrito, Uhum. é, causam nas pessoas um medo, né? Um medo da mudança, um medo das coisas que estão se transformando. E a gente vê, de repente, as pessoas se travando num passado ou tentando se segurar num passado, com medo dessa emergência. Parecia, você vê muita gente falando assim, o mundo era mais organizado, né? Quando tinha uma voz, tá certo? Um Deus único, um olhar único, um saber único. E viver nesse mundo diverso é mais difícil mesmo, né? É mais difícil, é mais gostoso, por um lado, para quem sabe curtir, mas é muito mais difícil. E aí tem muita gente que se trava e regride, né? Uhum. E Isso. que e se agarra num passado que nunca existiu, mas que se imagina que existiu, que era um passado mais inteiro, vamos chamar assim, né? Sim, tá vendo? É o drama quando eu entrei na faculdade. Quando eu vi que o sonho estava regredindo, eu pensei, agora eu tenho que estudar um filósofo que me dê emprego. Então, a gente precisa, às vezes, fazer concessões a essas regressões e progressões. Pois eu acho que é muito complexa essa situação, porque quando a bagunça está muito grande, quando há muitas vozes falando ao mesmo tempo, uma voz única é muito bacana. A gente É, precisa, às vezes, de ter uma direção para organizar a bagunça. Então, às vezes, a celebração do carnaval ou da carnavalização de toda a cultura, ela causa problemas. Ela causa problemas. Nem sempre dá para celebrar a polifonia como um valor em si mesmo, uhum, né? Então, sempre a gente dá um braço para frente e outro para trás. Nesse caso aqui, precisamos da polifonia, mas às vezes a multidão de vozes sem nenhum tipo de organização pode ser pior do que o necessitar de uma voz que dê um direcionamento. Isso é a tensão que a gente estava falando antes uhum, e que a gente continua nela. uhum.
Bom, você falou de carnaval, a gente aqui queria falar o samba como, não só, nós somos partido do samba, mas é óbvio que é samba e depois música brasileira, né? Eu estou chamando de samba como um nascer de música brasileira. Como um jeito de pensar também, né? E não só um jeito de dançar, né? Ou um jeito de curtir. Como é que você vê isso? Você escreveu um paper sobre isso, tal, importante. Então, qual que é o teu olhar e por que é que a gente relega, né, vamos chamar assim, a filosofia cantada a uma coisa pior? Sendo que na Grécia se cantava também, né? Era inverso e tal, ou seja, a filosofia acontecia lá de outro jeito, lá atrás. Assim, e agora a gente toca isso para um lado, isso é pior, né? Eu acho que quando a gente fala do samba no Brasil, é quase sinônimos, né? Dá para falar que samba e Brasil são palavras que uma pode substituir a outra. O próprio carnaval que a gente falou antes, né? É como se fosse uma metonímia de Brasil, né? Porque o samba representa um projeto de nação também. Foi projetado desse jeito, na construção da ideia de nação, e de certa forma se desdobrou em vários projetos, assim, vários caminhos que a canção tomou que vão até para além do próprio gênero samba, mas aí tem a marca dessa utopia, desse projeto nacional. Quando a gente pensa o samba, o lugar que o samba ocupa, a gente tem que pensar como o Brasil não foi um país que criou uma tradição de pensar a si mesmo. Dentro das academias ou dentro das universidades, a gente partiu de uma formação muito técnica, muito afastada desse pensar o seu próprio contexto, né? Isso não significa que as pessoas não tivessem a necessidade de se pensar ou se avaliar. E essa tarefa acabou passando para outras áreas, para pessoas que desenvolviam outras formas de discurso. E aí a gente pode encontrar isso em ensaios, no teatro, no cinema, na música, e a filosofia vai ter que aprender com essas outras áreas do saber para poder aprender a pensar. E aí eu acho muito curioso que o Caetano Veloso tenha começado a fazer o curso de filosofia na década de 60 e ele tenha desistido, porque ele falou, não tem espaço para isso no Brasil, não tem espaço para ter uma vida cultural dentro da filosofia, eu não consigo pensar o meu país com isso. Né? O pessoal estava muito preocupado em Tomás de Aquino e pouco preocupado com as coisas que estavam acontecendo no contexto da própria canção, por exemplo. Né? Então, de certa forma, o Caetano Veloso desiste de fazer filosofia para fazer filosofia. Traduziu o seu tempo em pensamento através de canções. Né? Essa tarefa da canção é uma tarefa que vai surgir com a própria ideia de música popular brasileira. E a ideia de música popular brasileira tem uma raiz muito grande nessa construção do samba. Né? Eu fiz um trabalho analisando a letra de filosofia do Noel Rosa, porque o Noel Rosa é chamado filósofo do samba. Filósofo do samba. Então, por que o Noel Rosa colocou essa palavra filosofia? Qual que é a ironia que ele usou nesse jogo aqui para usar a palavra filosofia? Aí é muito curioso, porque quando a gente olha lá no início da filosofia grega, o Sócrates, de início, ele foi descrito por Aristófanes como soberbo. Né? Era um cara que ficava em cima das nuvens, que achava que era melhor que os outros. Né? Quando Platão vai descrevê-lo, também de forma teatral, ele coloca ele como irônico. Né? Não é um cara que está acima dos outros, é um cara que finge não conhecer para se sobressair. Né? E aí eu vou identificar no Noel Rosa uma figura ambivalente, bem malandra, porque ele vai estar numa soberba ironia. Ele vai usar a filosofia como essa disciplina de elite, as elites querem fazer filosofia, né? E a filosofia dele é o samba. E aí ele pode continuar na posição marginal, na posição daquele que não se integra nessa sociedade de classes, nesse mundo do trabalho,
e consegue olhar lá de fora. Então, o samba ocupa para ele o lugar que o pessoal daria para a razão, né? E é uma forma de resistir a essa força da impessoalidade, né? Ele, no final dessa música, ele fala da diferença dele para as pessoas que cultivam hipocrisia, né? E aí eu fiquei tentado a achar que ele estava falando com o pessoal que faz filosofia na academia, mas nem existia esse pessoal ainda. Mas a acusação pegou, assim, eu senti um pouco uma pontada, assim, que essa gente que cultiva hipocrisia. Então, o que a gente está cultivando quando a gente começa a falar de autores e de temas que não fazem referência ao nosso contexto, totalmente descontextualizadas, né? Então, no discurso do Noel Rosa, você já tem essa personificação, ou essa colocação do samba no lugar de uma palavra sublime. A gente pode colocar o samba como uma razão. Não, o que me move é o samba faz isso, o samba faz aquilo. Você usa a palavra samba como uma chave de significados múltiplos, que é uma justificativa para comportamentos. E, de certa forma, ela traz um pouco daquilo que eu estava comentando com você no início, porque ela acaba um pouco com a conversação. O negócio não é conversar, é cantar. Vamos cantar esse samba, que ele vai resolver a questão. E o samba, nesse sentido, ele surge muito ligado à comunidade e à recriação da própria comunidade, a criação de laço entre aquelas pessoas que cantam, né? A gente pode dizer que no Brasil você tem uma color line diferente, uma divisão entre aqueles que dançam o carnaval e aqueles que ficam olhando. Uma divisão entre quem está dentro da roda e quem está só de fora, né? E nesse sentido, o samba ocupa um lugar, ou o samba, ou a ideia do samba ocupa um lugar primordial, porque a ideia do samba, essa ideia de representar o país através de canção, transcende o próprio samba, né? O samba é um exemplo, mas você pode ver a modificação do samba através do tempo, em diversos estilos, seja o samba canção, a bossa nova, Jorge Ben, você vai ter uma multiplicação, né? Mas esse projeto de pensar o país através de canção transcende o ritmo e vai estar presente no rock, no rap, e é difícil você pensar alguém que queira participar dessa jornada que não tenha que lidar de alguma forma com o samba, seja virando as costas, seja se posicionando, com essa ideia de um projeto, uma representação do país, né? Eu acho que tem esse jogo aí. Então, eu acho que é interessante você estar falando, né, que essa ideia, a gente está usando o samba como a representação musical do país, mas é verdade quando você coloca que o samba se modificou e outras manifestações musicais também conseguem repensar o país. Nem todas, obviamente, e não é o ritmo que determina se está sendo pensado ou não, mas, né, então, na hora que os Racionais fazem um rap que é uma coisa importada, teoricamente, mas o sentimento e a vivência e o raciocínio sobre o que está acontecendo é aqui, daquela comunidade, daquele jeito e tal, é bem brasileiro, né? Nesse sentido. Né? Então, independente de ser um ritmo importado ou não, de ser um ritmo que foi inventado aqui, né? O samba ou não, né? A ideia como canção, como filosofia, é uma ideia frágil, né? As pessoas acabam não adotando isso, né? Então, o Belchior, agora que está voltando na moda, né? Como se fosse um filósofo, ele até era, né? Ele até fez mesmo, sim. Mas assim é interessante como o país não dá o valor a isso da maneira que deveria dar, né? Da maneira que, como pensadores, essas pessoas não são reconhecidas como pensadores, mas como animadores de torcida, mais ou menos assim, né? Por que você acha isso? Você acha que a gente é que faz isso? Quer dizer, nós aqui não conseguimos dar valor ao que a gente tem? Qual que é o raciocínio? Por que a gente expurga, né, esse tipo de manifestação?
Aí você tem motivos tanto para uma coisa quanto para outra, tanto para valorizar quanto para dar um passo atrás. Porque a gente tem diversos compositores que entram num jogo de pedir e dar razões para o seu projeto. Eles até dialogam com outros compositores para falar que não, eu vou dar um passo atrás, meu projeto é diferente do seu. A história mais paradigmática em relação a isso, eu vou fazer uma digressão aqui, mas é importante. A gente pode pensar essa ideia da música popular brasileira como construindo uma utopia lírica. Essa ideia vem de um filósofo chamado Renato Giannini Ribeiro, e a ideia de que a utopia ela acaba com o espaço do indivíduo, né? Porque você tem que entrar num projeto coletivo, mas o lirismo potencializa o eu. Então a canção, na medida que você canta ela, você entra numa utopia lírica. É como se você quisesse criar essa voz única que a gente estava falando antes, que sobrepõe essa polifonia e cria um projeto de nação. Então, quando você vê, por exemplo, a banda do Chico Buarque, a banda passava e levava a cidade junto num projeto também político. Tem uma dimensão política, um imaginário político de um ser em comum que está sendo levado pela banda. No ano seguinte, o Caetano Veloso inverte esse jogo porque ele transforma esse projeto num indivíduo que anda sozinho. Ele vai para a marca liberal, né? Porque é o indivíduo em alegria, alegria, que caminha contra o vento. Mas a canção continua como o mobile dessa utopia lírica, dessa ideia de uma coletividade que se impõe ou que se coloca através da canção. A gente pode pensar vários momentos em que você tem esse tipo de utopia lírica, e vários momentos em que há a quebra dessa utopia lírica, porque alguns autores percebem como esse projeto tem uma dimensão também um pouco totalitária. A ideia de todo mundo cantar junto a mesma coisa, ou o que a gente vai produzir com as diferenças. Os Racionais são os primeiros que quebram explicitamente com a cordialidade desse discurso, né? Porque eles não estão falando para todo mundo, e a canção deles não é para todo mundo cantar. E se está cantando, dê um passo atrás e veja direito o que está cantando. No samba, a gente tem muito a presença e no hip hop também, a presença de um Exu de duas caras. Tem uma cara que olha para fora e outra cara que olha para dentro da comunidade. Tem coisas que quem está de fora pensa que é o que está sendo transmitido. E às vezes tem a coisa que só dentro da comunidade que o pessoal está percebendo, porque tem uma duplicidade na mensagem. Aí você falando, eu fiquei pensando na posição do Tom Zé, quando ele faz aquela canção que ele fala: por que o compositor brasileiro é tão complexado, de querer ser tão sério, parecer tão sério? Ele estava brincando um pouco com a imagem do Chico Buarque, e eu acho que ele tem uma certa razão nisso, porque a música tem uma dimensão de entretenimento, uma dimensão de produto, uma dimensão de mercado, que não deve ser negada. A gente não pode antepor a filosofia como imposição. A gente pode pensar com a canção, mas nem todos os cantores têm que ser... E às vezes, eles não estão querendo fazer esse jogo. A ideia, né? Não é essa. A ideia não é essa. Às vezes o projeto de certa forma, muito mais ligado a uma forma de vida espontânea e, por isso, muito mais legítimo em relação à comunidade, né? E, de repente, o pessoal começa a abarcar ele e fazer teorias sobre ele e já não diz mais o que diz para a comunidade, né? Então, a gente pode falar, olha, o samba que a gente está falando aqui é um samba que foi um projeto de governo, um projeto de nação. Não é o samba lá da comunidade. Eu moro em Santo Amaro, né? Então, lá eu vejo que o samba está na rua, Santo Amaro, na Bahia. Então, as pessoas têm ritmo. Aquilo faz parte de uma vivência. Não tem uma separação entre samba e religiosidade, por exemplo. O samba o samba chula faz parte de um ritual e é parte do cotidiano e o ritmo das pessoas na rua. Por mais que eu fale sobre isso, só quem é da comunidade é que vai ter certa vivência. Então, eu acho que tem várias dimensões, tem uma complexidade grande nessa situação de novo, né? Para pensar, a gente vai ter que pensar essa complexidade. E a gente vai ter que pensar que o projeto do samba, esse projeto de utopia lírica,
não funciona mais. E não funciona mais há um bom tempo. Desde a era Collor, esse projeto caiu por terra, porque a gente percebeu que a promessa que existia em torno da democracia, a promessa de uma saída, que as coisas iam se resolver, virou... Depois da ditadura. Depois da ditadura a gente vai sair, a democracia vai ser essa banda que vai passar, vai ser essa alegria, alegria, vamos lá. Vem a democracia, vem a era Collor. E aí você não consegue mais se representar como país, você vai colocar o país de fora. Então você não consegue mais se colocar na posição lírica. Eu sou o Brasil. E aí o Racionais funciona muito bem, o rap funciona muito bem, né? É como se a gente só conseguisse pensar o país agora mais próximo da prosa do que dessa poesia lírica, né? Por isso mesmo, a Legião Urbana fez uma música chamada Perfeição, que é um rap. E no final vira um samba-canção. É um rap que descreve os problemas do Brasil, enterra e vamos para a vida privada. Vamos para essa busca da perfeição privada. Então, há essa dimensão de que esse projeto de descrever o Brasil em canção vai se modificando com o tempo. Talvez a democracia exija um pouco dessa prosa, essa prosa chata, essa indefinição. Tem uma coisa que você está falando que é super interessante mesmo. Vem mudando, né, com o tempo, sei lá, o samba que lá atrás, né, fala era um tipo de país, né, com um tipo de olhar, às vezes até ingênuo, né, mas de qualquer maneira representando. Depois teve outro lá para frente representando as durezas, né, o pessoal do samba, o dinheiro, o morro, a falta de dinheiro e não sei o quê, não sei o quê. Depois o samba que virou rap, né, dessa, como você está falando, e daí você fala a ideia que se quebrou um pouco, pelo menos como eu entendi, se quebrou um pouco a possibilidade da gente se entender como país através da música, né? Sim, sim. E agora, então? Agora, quando você fala isso, porque eu sou de uma geração de que a música era fundamental, né? Quase como hino, né? Assim, hinos, né? Ao longo da vida, assim, e que ela, fora as leituras, obviamente, mas que a música era uma coluna importante. Do jeito que você está falando, e parece que acho que você tem razão, eu acompanhando assim, parece que agora está fragmentado de um jeito absurdo, né? E eu não consigo ver mesmo que música é essa que o Brasil toca, né? Eu acho que isso tem muitas coisas, né, que tem a ver com essa situação, mas eu acho que uma das principais talvez seja a possibilidade de você gravar em vários lugares do Brasil também. A ideia de que você tinha que ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, para fazer sucesso, para falar para o Brasil inteiro, se fragmentou. O Chico Science vem de outro lugar e permanece em outro lugar, assim, não precisa aderir ao Brasil inteiro. A Sepultura, então, olha só, que samba que o Sepultura faz. Eu posso colocar ele nessa história que a gente está contando, mas claro, é uma história de ruptura, com a ideia de um único ritmo ou uma única representação. Então, eu acho que tem uma dimensão muito interessante, que a democracia abre espaço para o desejo e para a diversidade. A ideia de impor uma direção única parece menos interessante, porque essa direção única é republicana. A música popular brasileira é concebida como essa busca do bem comum, e mais republicana. E a democracia é o regime do desejo. Você explode o desejo vai em direções indeterminadas, né? Eu acho que há um problema, sim, porque talvez a gente tenha abrido, o espaço esteja aberto para que haja uma apropriação desse discurso épico que a canção fazia por outras forças em outra direção, né? Se as utopias de libertação pela democracia se esgotaram, talvez você possa ter um retorno das utopias no sentido contrário, de um fechamento. Autoritárias. Claro. Né? A gente pode ter inclusive, não me surpreenderia se alguns tipos de canção brasileira fossem nessa direção. Você identifica isso hoje? Bem, eu acho que não tem muito claro isso, não, mas eu
eu fico com uma suspeita que a gente precisa entender melhor o que o sertanejo representa para o Brasil. A gente precisa entender qual é essa música que está dando identidade para as pessoas hoje em dia. E qual a posição política em relação a gênero, em relação a identidades que esse discurso traz. E como isso é hegemônico, eu posso dizer que a canção continua formando o brasileiro. Sei, no caso agora o sertanejo, né? Sim, é a canção que vai se modificando, vai produzindo hegemonia, mas eu não diria assim que no caso é o sertanejo, porque eu diria assim, o sertanejo teve um grande espaço, só que na mídia não aparecia, porque havia uma hegemonia midiática, a ideia do brega, aquilo que era colocado de lado, e esse colocado de lado hoje foi para o centro, né? Então, muitos dos valores que foram relegados, falar, não, isso não faz parte do Brasil mais, hoje estão no centro novamente. Então, a história da canção brasileira, a canção pensa o Brasil. Então, a gente precisa pensar a canção, né? Mas você está certo, e eu queria reforçar essa ideia de que nossa subjetividade, eu diria até que gosto da ideia de um inconsciente musical brasileiro. Qual música que te pensa? Quando você está naquele... Você começa a pensar numa canção e aí depois que você vai pensar na letra que você está... E o que ela significa naquele momento para você, né? Então, existem canções que nos pensam, mais que a gente pensa as canções. Então, talvez a nossa comunidade, muito do ser em comum, da possibilidade do ser em comum, seja como nos gregos, através de canções, através dos poetas que colocam esses versos que dão sentido ao cotidiano, né? E temos que pensar, né? Temos que... Quando você falou do sertanejo, eu pulei, não sei por quê, não deveria ter pulado, mas realmente hoje é a canção hegemônica do país, né? Assim, o sertanejo, apesar de toda a diversidade, do ponto de vista comercial, todos os pontos de vista, né? Teve uma época que o pessoal falava sertanejo é aquela dor de corno, né? Sempre ela me abandonou, ele me abandonou, blá, blá, blá. Parece que hoje já não está mais tanto nessa linha, né? Assim, de sofrência, né? Até tem a sofrência também, mas não é... Não, mas aí eu tenho uma explicação para isso. Eu acho uma explicação interessante, que é a seguinte: você tinha antes a promessa do amor eterno. E essa promessa do amor eterno é que vem demais. Na música popular tem essa promessa muitas vezes, a ideia de um amor eterno e uma ideia de uma estabilidade. E nisso na filosofia a gente vê com Platão. Platão é essa perfeição, essa coisa de uma estabilidade para além do tempo e do espaço. E aí você canta esse amor eterno. E essa imagem do amor eterno não combina com o prazer. Porque, falar, você casa com alguém, você tem que abrir mão do prazer para poder que seja eterno, né? Então, ou você está no amor eterno, ou você está no prazer constante. Mas o prazer constante também é uma mentira. A ideia de prazer constante também é uma mentira. Só que são as duas imagens do relacionamento que vendem mais. Ou amor eterno, ou prazer constante. A gente teve uma tensão aí. E a tensão passou de um polo do amor eterno para o prazer constante. Porque agora é só festa, cerveja e pega todo mundo, né? Mas eu acho interessante, talvez seria interessante ver como aparecem as posições de gênero nessas festas, nessa cerveja. E tem muitas coisas que você vai olhar por dentro, mas acho que nessa tensão tem algo acontecendo. Parece que a promessa do amor eterno não faz mais tanto sucesso, mas faz sucesso também, porque de vez em quando volta. Mas o prazer constante é o outro polo. Só que eu queria só te dizer que as duas promessas são mentirosas. São mentirosas. Elas vendem bastante, mas são bem mentirosas. Se a gente pensa em formação de subjetividades, elas são bem problemáticas. São bem problemáticas, né? Todas as promessas são mentirosas, né? Se a gente parar para pensar, não há promessa que não traga em si um fundo de mentira, porque toda promessa ela define, né, uma coisa, vai ser assim, né? E se tem uma coisa que a gente sabe é que nada vai ser assim como a gente acha que vai ser, não é isso? Então, não é desse jeito?
Eu acho que eu não quero condenar as canções de amor. A gente precisa das canções de amor para a gente entrar nos relacionamentos também. Para se iludir, né, um pouco. Sim, como diria o Cazuza, né? É, mentiras sinceras me interessam, mas é engraçado porque ele vai e redescreve o samba, né? O Cazuza é um desses autores que se apropria do samba, né? E redescreve o samba. E em Malandragem, ele coloca isso muito explicitamente, né? É, ele pedindo a Deus um pouco de malandragem, porque eu sou criança, não conheço a verdade, eu sou poeta e não aprendi a amar. Então, a gente precisa dessas mentiras sinceras, assim, para construir nossas canções, nossas utopias. A gente precisa, assim, de mais canções, de multiplicar canções. É, mas o que eu acho que faz parte do jogo da canção no Brasil é essa ideia que você colocou de construção da subjetividade, de construção da imagem de si mesmo, de cada pessoa, né? Então, quanto mais canções você tiver, com discursos diferentes, talvez mais amplo você seja, né? Então, isso também é bacana de se pensar. E a questão da hegemonia também é curiosa. Até que ponto que a hegemonia da MPB ou do rock nacional não tinha a ver com a hegemonia dos centros difusores de comunicação? E quando começou a medirem a audiência ao vivo, nunca mais um roqueiro se apresentou no Brasil. Nunca mais o Caetano Veloso ou o Chico vão ter um programa na TV, porque estão medindo a audiência ao vivo e viram que não funcionava como eles pensavam que devia funcionar. Então, tem uma coisa aí bem problemática nessa ideia de hegemonia. A gente vai ter a hegemonia do desejo e a gente não doma o desejo, né? Os desejos vão em diversas direções, né? Então, isso é o problema e é a solução. Suportar essas diferenças é que é o difícil, né? Você, como é que você vê o futuro disso? Se é que existe uma maneira de falar e tal. Para onde que a gente está indo, né? Desse ponto de vista de pensamentos através das canções? Ou você está vendo... Você coloca como diversidade, mas você está vendo isso cada vez mais e mais diverso? Como que você está olhando isso? É difícil porque aí sempre vai ser idiosincrático em relação àquilo que eu estou escutando, né? E como essa ideia de representar o país, ela realmente ela não funciona mais para uma geração, a gente vai ver essa apropriação da música popular brasileira como representação do país como uma coisa de classe média, né? Quem está nessa é a classe média. Então, impor esse projeto como um projeto comum não vai rolar. Vai rolar. Mas eu acho que é muito interessante ver, por exemplo, o crioulo resgatando o samba, se colocando como sambista também, e misturando o rap com o samba. O Martinho da Vila cantando com o Emicida. Eu achei muito marcante o Caetano Veloso cantar junto com o Emicida também, a música Haiti, porque eu acho que aí tem uma coisa muito interessante. O rap, o hip hop, foi o primeiro gênero que rompeu com a descrição idílica da comunidade. Às vezes ele colocava o dedo na ferida de arrebentar com a ideia de comunidade também, né? Isso é muito importante, né? E parece que houve uma volta do parafuso em que o Martinho da Vila agora está cantando. Eu estou cansado de esperar, eu estou cansado de cantar que a vida vai melhorar. Eu estou cansado de cantar que a vida vai melhorar. Ele já tá modificando. Não aguenta mais. Então, tem algo acontecendo, e tem algo acontecendo muito relacionado à organização de identidades de gênero, identidades raciais, né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido, que vai continuar acontecendo e é imprevisível, né? É imprevisível a direção que isso vai tomar. Mas nesse contexto de pandemia, a gente vê que o consumo de música também se modificou e a gente precisa pensar como que a gente está consumindo música, porque de início
a gente consumia, a música era aquela coisa, alguém comprava um disco e colocava e todo mundo ia ouvir, que era algo em comum, colocava na sala para todo mundo ouvir, era uma escuta em comum. A partir do momento que você começa a ouvir de fone de ouvido, a coisa se modifica. A partir do momento que a gente está vendo essas situações de performances através no contexto da pandemia, talvez a gente precise ressignificar para ver que música que está funcionando nessa pandemia, que canções estão funcionando nessa pandemia. E eu vou dizer uma coisa que o intelectual nunca devia dizer isso, mas quando você olha o Big Brother Brasil, o sucesso da Juliette, trazendo um monte de canções que formaram a subjetividade dela, né? E você vê o comportamento dela sendo tomado como exemplo de muitas pessoas, e as pessoas ouvindo as canções dela, que marcam a identidade dela, elas falam, ó, que interessante, está funcionando de alguma forma para algumas pessoas, a música continua sendo esse elemento para a alma, né? E vai continuar sendo. O problema é a gente impor esse projeto como um projeto do Brasil, ou um projeto de Brasil, né? Eu acho que aí o samba sempre foi mais humilde também, porque quando um sambista cantava na comunidade, ele canta as dificuldades que ele tinha ali, tem uma utopia, tem uma dor ali dentro, mas tem uma transcendência, e sempre muito ligado à comunidade. Essa extrapolação talvez não seja algo que seja o mais vantajoso, né? Bom, acho que está um bom momento. A gente já está 1 hora conversando, por incrível que pareça. Normalmente eu encerro com a mesma pergunta. Então, dentro desse universo de conversa que a gente está, quem somos nós? Eu acho que essa pergunta é bem ruim. A gente deve perguntar quem nós queremos ser, né? Porque a gente não vai chegar a uma definição, essa é a ideia imóvel de quem somos nós. Eu estou querendo saber quem a gente quer ser, para a gente ter algum futuro, né? Eu não quero ficar preso nesse presente mais. Não, chega, né? Mas não então, é bom você saber quem você é para poder saber quem você quer ser? É bom você multiplicar pressupostos para não agir de forma nenhuma. Então, eu não quero multiplicar pressupostos para ação. Eu acho que a gente tem que projetar-se imaginativamente para criar futuro, né? E aí a pergunta, eu preciso saber quem eu sou primeiro. Você nunca vai chegar a essa resposta. Essa pergunta nunca vai te afastar de você. Você tem que saber primeiro quem você quer ser. E aí a gente pode perguntar coletivamente quem nós queremos ser. Isso. Né? Quem você acha, então, que nós queremos ser? Eu acho que nós queremos viver numa canção de Tim Maia sem grilos de mim. Ou construindo uma harmonia múltipla e sem juízo final. A gente quer dar sentido para essas canções e dar dignidade para elas como uma forma de vida, também política. A canção está funcionando muito bem, a gente tem muitas canções, tem um acervo enorme. A bossa nova ensinou muita coisa, o samba ensinou muita coisa, o rap ensinou muita coisa. Falta a gente transformar isso em vontade prática de construir um país comum. É isso. Tá bom, tá ótimo. Boa.